indo para a pauta do dia, né? E assim, por conta até da gente estar fazendo reuniões virtuais, não dá para planejar uma reunião de dia inteiro virtual. Então a gente às vezes reduziu as apresentações e estamos ocupando somente um período para fazer a apresentação da nossa agenda. Tá? Então nós estamos no momento da abertura, né, que abriu uns minutos atrasado, mas estamos cumprindo o calendário, o horário, né? Então nós teremos agora, daqui a pouco, o Leandro dando um briefing aí das últimas entregas para a HCM Brasil, tá? Em seguida vem a ZAD com o status do E-Social às 10 horas, né? O projeto de simplificação que está sendo trazido para o governo. Eu não preciso ficar fazendo briefing do que vai ser dito. Às 10h30 entra a equipe, o Anderson, a Giovana e o Thales, falando sobre gerenciamento de layout, período de convivência do E-Social simplificado e tudo mais. Nosso planejamento de encerrar seria 11h30. Então tá, pessoal. Bom dia, bem-vindos novamente. Vamos tentar ser objetivos, porque hoje a reunião ela tem bastante assunto legal aí, bastante polêmica. Então, vamos focar aí, vamos ser objetivos. Então, nessa primeira parte aí da apresentação, o que eu vou abordar com vocês? Vou falar um pouco das últimas publicações e entregas que realizamos aí durante esse período. Fazer uma breve discussão sobre a aplicação de Pix para folha de pagamento. Já trazer um update sobre a reunião piloto do E-Social, a qual eu participei ontem. E essa agenda aqui está sobrando. Eu ia deixar uma chamada para o Announcement of Legal Change, mas acho que já está bem... a gente vem falando sobre isso em outras reuniões, mas é basicamente para deixar essa chamada aqui que sempre os nossos anúncios legais estão nesse canal, tá bom? A gente pode falar um pouco mais se for necessário. Então, começando pelas publicações e últimas entregas que a gente fez nos últimos tempos. Todo mundo deve estar aí tendo que conviver com a entrega da DIRF, então publicamos a DIRF lá, foi publicada pelo governo a instrução normativa em 23/11, a gente publicou o anúncio da Legal Change e já, obviamente, liberamos a nota, então, mais como uma referência para vocês já devem ter instalado essa nota e está trabalhando aí com as entregas da DIRF. A alteração foi relativamente simples, basicamente a alteração do código de layout, que é o que muda todo ano, né? Então, nota já disponível faz algum tempo já. Nota técnica do E-Social 20/2020, aqui a gente está falando de INSS patronal sobre licença maternidade. Isso foi uma discussão que ela levou, acho que o ano passado inteiro, havia discussão dos tribunais dando ganho de causa. Acho que até o Donato me questionou em algum momento como que a solução trataria isso. A gente ainda estava naquele momento sob decisão judicial e a SAP ela trata alteração legal, né, e não alterações no âmbito judicial. Então, a partir do momento que a gente teve uma orientação do governo de como proceder no E-Social e etc., a gente tratou a situação e aí está aqui também o anúncio da Legal Change, para vocês terem uma ideia do escopo que foi entregue, e a nota para cobrir esse tópico aqui no sistema. Tá? Então, já temos a entrega para esse tópico também. Depois nós temos aí, relacionado a isso, o parecer 16.120, que trata sobre INSS patronal, mas aí sobre os primeiros 15 dias de afastamento que antecedem um benefício de auxílio-doença do INSS. É um tópico semelhante. Numa primeira publicação do E-Social, nós tivemos a orientação de que o valor pago pela empresa, né, nos primeiros 15 dias que antecedem esse benefício, não haveria incidência de INSS patronal. Então, nós entregamos essa solução e agora, dia 1º de fevereiro, o E-Social fez uma atualização sobre esse tópico, dizendo que o valor, né, esses 15 dias que ainda são pagos pela empresa antes do auxílio-doença, também não possuem incidência de INSS por parte do empregado. Ou seja, não tem parte do empregado, nem parte do empregador. Então, o que a gente já tem? A gente já tem notas que tratam essa primeira orientação e já temos o anúncio com o plano de entrega para ajustar em relação ao INSS do empregado.
né? Então, as coisas são dinâmicas, né? Então, eles entregam primeiro uma publicação dizendo que é só o INSS patronal, depois revisam isso e agora a gente sabe também que sobre esses 15 dias não há incidência de INSS do empregado. Então, Leandro, vai lá, manda ver. só para ilustrar o próprio assunto e já focando no próprio pedaço da tua apresentação, chega a ser incoerente este tipo de alteração e ela é fruto de uma sentença judicial, né? Foi criado todo um arcabouço jurídico e aí houve o cumprimento disso pelo legislador. Mas é inconcebível você ter este tipo de não incidência para recursos e valores que são pagos pelo empregador. E o empregado deixa de pagar a contribuição previdenciária, né, do período do afastamento do auxílio-doença, eu tendo a dizer que o empregado vai sofrer na média de cálculo dele para fins previdenciários. Com certeza. Porque se um não pagou e o outro não recolheu, cadê o dinheiro da aposentadoria do cara desses 15 dias que ele não contribuiu, não vai fazer média? Não faz média, exatamente. E, sabe, a empresa em si, quer dizer, eu fiquei 15 dias afastado, então morreu o assunto, eu estou pagando minha previdência e tudo mais. Eu fiquei 30 dias afastado. Eu não vou pagar a previdência dos 15 primeiro, nem dos 15 depois. Só que os 15 depois, ele vai entrar naquela média dos 91% do teto de contribuição, que é do auxílio-doença. E isso tem uma regra própria para fazer a incidência. Entendi. Agora, os 15 primeiros dias, desapareceu. Desapareceu. Entendeu? Eu compreendo a alteração legal, a condenação, a sentença, eu compreendo tudo isso, certo? Só que aqui eles esqueceram de dizer que alguém vai sofrer um prejuízo nessa conta aqui, pelo menos na minha cabeça, né? Operacionalmente falando, isso vai acontecer, tá? Vamos fazer a nossa parte, que é cumprir o que faz parte da legislação do objeto legal. Exatamente. Só que tem uma conta aqui que tá mal explicada. Tá mal explicada. Tá, então, mas é uma observação para diálogo geral, para as pessoas entenderem, mas assim, tá estranho. A gente não sabe a segurança jurídica, né? Se isso de fato pode gerar algum processo futuro para as empresas, enfim, eu acredito que não, porque existe um parecer, existe orientação do governo, mas é um ponte alerta, com certeza é um ponte alerta. E aí falar sobre Pix um pouquinho, esse é um assunto que vocês devem estar acompanhando, a entrada do Pix aí, né, principalmente nas movimentações de pessoa física, transferências, né, acho que muita gente já está utilizando, e o nosso time do financeiro, de FI, está trabalhando nessa implementação, né, obviamente nos módulos de RP e FI. Acho que a Isilda está conosco na reunião. Está conosco, né, Isilda? Oi, sim, estou aqui. Então, tudo bem? A Isilda é uma das responsáveis aí do projeto, né, do Pix, e aí eu e a Isilda, a gente tem sido questionado por algumas pessoas, e também é um tópico que a gente precisa levantar com vocês, e aí a ideia não é esgotar a discussão aqui, mas fazer uma chamada para isso, e aí a gente pode fazer uma aproximação, entrar em contato depois particular, enfim, para discutir, mas a gente precisa entender se as empresas no âmbito exclusivo de folha de pagamento enxergam a aplicabilidade do PIX. Ou seja, as empresas pretendem já enxergar algum cenário de usar o PIX para transferência de folha de pagamento, né? Como que as empresas estão pensando sobre isso? Porque é uma coisa que a gente precisa olhar e aí eventualmente considerar no nosso escopo aí de projeto da SAP para fazer uma alteração, né? Não sei se a Isilda quer dar algum pouco de contexto do Pix, ela é a nossa expert no assunto. Oi, gente, bom dia, obrigada pela oportunidade. Assim, realmente nós estamos trabalhando nessa frente do Pix, para o usuário final, ela não é uma mudança muito grande, mas para a SAP é uma mudança muito grande dentro dos processos e de desenvolvimento que a gente tem que fazer. E como também, né, a folha de pagamento, ela
hoje ela é feita pelo FI, né? Quer dizer, tudo na SAP sai os pagamentos e recebimentos são pelos mesmos lugares, né? Como nós funcionamos. E agora, com o advento do Pix, dessa chave de Pix, nós vimos a possibilidade, e provavelmente é assim que vai acontecer, tudo é muito novo ainda, né? Então nós não sabemos como que vai ser o comportamento, né, dos clientes, mas provavelmente teremos que ter uma chave de Pix lá nos infotipos. Eu não conheço de folha de pagamento, mas nesses dias discutindo onde que fica, onde que vai, quem que vai, né? Fui apresentada aos infotipos. E provavelmente a gente vai precisar ter um lá que seja a chave do Pix. E no Pix nós temos dois, hoje, né, como ele está se mostrando atualmente, nós temos duas frentes. Nós temos um Pix que, assim, o que o governo fala que é mudança grande e que o Banco Central publicou e que nós colocamos elegemos classificamos como legal change. Esse API, né, que é uma conexão direta com o banco para fazer esses pagamentos. E aí, assim, e também, e aí isso foi se desenrolando, e no meio do projeto, os bancos ressuscitaram os TXTs da vida, que são os layouts da Febraban, né? Porque me parece, assim, que a maioria das empresas de software, não a SAP, elas não conseguem, elas não têm tecnologia adequada para fazer essa conexão direta a ERP banco. E aí os bancos, segundo eles, né, porque quando eles ressuscitaram os layouts, eu falei, escuta, que puxadinho é esse que vocês estão fazendo? A gente está trabalhando numa coisa moderna, num online, XML, não sei o que, vocês trazem de volta, né, esses TXT, mas não importa, isso foi ressuscitado, fizeram um puxadinho no TXT, ele também está aí. E hoje o nosso pagamento pela folha é TXT, né? Que é esse programa que é igual, hoje é o que tem para ser pago, né? Entrada de dinheiro e saída de dinheiro com os bancos e SAP via esse layout bancário que eles chamam Febraban, né? E que a gente também tem eles. E no Pix também acabaram ressuscitando eles e colocando eles para atender a maioria dos clientes. Mas independente disso, pode ser que nós venha, se hoje na folha do pagamento, por exemplo, se for via TXT do Pix, não faz muita diferença, é igual, né? Porque eu vou ter que rodar um programa, vou ter que carregar, vai ter aqueles prazos normais. Mas o cliente pode querer fazer ele mesmo o pagamento do Pix. Ele não hoje o banco que presta esse serviço para as empresas, então eu mando lá a folha, né? Mando o valor e o banco acredita na conta de todo mundo. Com o Pix, o que pode acontecer? Você põe um job para rodar, né? E ele faz esse pagamento, sei lá, o pagamento é dia 10, você começa lá 0 horas do dia 10, 0 e 1, né? A rodar, ele é 24/7 e paga lá, sei lá, 10 mil pagamentos, teria que fazer a conta, né? Por segundos, né? Quanto ele paga 40 por segundos, que é a capacidade máxima que o Banco Central tem hoje, mas assim, em 1 hora no máximo estaria sendo feito todos os pagamentos automáticos. Pode ser uma possibilidade, eu não sei, a gente não sabe. Na verdade, nós queremos entender se os clientes fizeram algo, o que eles pensaram e nos falaram o que eles pensaram. Porque, como nós dissemos, assim, são alterações muito grandes do sistema e, assim, meio que tem que fazer sentido, né? Senão, para que nós vamos fazer? Porque se for, por exemplo, eu vou mandar Pix para programar o pagamento do Pix lá no banco, meio que não faz sentido, continua com o TXT. Mas se os clientes estão vendo alguma coisa, ou algo que nós não vimos, né? Porque, assim, como é tudo muito novo, cada um que se debruça no seu pedacinho consegue extrapolar mais e enxergar mais as necessidades, né? Então, assim, hoje o nosso pedido é esse,
se vocês pensaram em alguma coisa, se vocês já têm algo em mente para trazer para a gente. E também, se não tem, se algum dia vocês quiserem conhecer melhor o que é, também estamos à disposição. Ô Isilda, bom dia, prazer em conhecê-la. Donato, coordeno o grupo de HCM. Sim. E eu só queria, assim, o meu forte, a minha especialidade mais forte é folha de pagamento mesmo, tá? Apesar de a gente conhecer todo o segmento de HCM, mas o meu forte é HCM mesmo. Mas quando a gente pega um objeto desse como o Pix para discussão, nós não temos uma pendência muito forte com o próprio banco. Quer dizer, como é que o banco vai interagir com esses assuntos? Porque ele vai ser o maior ponto de dificuldade que a gente possa ter é o banco.